Início, a nossa escola bíblica dominical neste domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Papai do céu, nós te adoramos, Senhor, meu Deus, aleluia, nesta hora. Agradecendo ao Senhor, meu Deus, aleluia, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Continua, Senhor, meu Deus, aleluia, neste dia, ensinando-nos, Senhor, e instruindo, Senhor, a cada um de nós na Tua presença. Esta mensagem maravilhosa, Senhor, meu Deus, aleluia, que nós viemos, Senhor, aprender nesta manhã. Papai querido, enche o nosso coração de gozo, enche, Senhor, a nossa alma de alegria, e em nome do Senhor Jesus, continua trabalhando em cada uma de nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero dar a oportunidade aqui para a irmã Dejane louvar os hinos da harpa. Não vou ajudar não, senão te atrapalha. Não vou te ajudar não. 83 e 128. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Estamos aqui nesta manhã, porque Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado vitória. Somos gratos a Ele. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 83, né? Número 83. Mais perto de Jesus, procuro sempre estar. Mais perto de Jesus, procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol, nada em ti mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mais face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave é do seu cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mais face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem. Me toma nos teus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mais face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia. 126. Aleluia. Bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Aleluia. Medite na letra deste hino, né? Bem-aventurados que
Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem o coração for mais feliz, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito em frente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tudo inteiramente na imensa graça do Senhor, seja deste longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia! Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, porque é a graça do Senhor que nos faz vencer. Seja de ti longe o desalento, confia no seu santo amor, porque é o amor de Deus que não nos deixa perecer. E fala assim: aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor, porque em Cristo somos vencedores. Aleluia. E do céu mais forte vem a brisa fala de paz, que nos levam ao seio do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que fica esta palavra em nossos corações. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nos convido a colocar de pé. Nós vamos fazer agora a leitura da nossa lição desta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lição de 31 de maio de 2020, lição de número 9. O título da nossa lição: um chamado à adoração e um alerta. Um chamado à adoração e um alerta. O texto áureo: ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6.
Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Objetivos dessa lição. Primeiro objetivo dessa lição é mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Segundo objetivo, entender o que é a adoração verdadeira. E o terceiro objetivo, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O texto de referência dessa nossa lição é o Salmo 95, de verso 1 a 10. Às vezes, se os irmãos quiserem nos acompanhar, Salmo número 95, verso 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Verso 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com os salmos. 3. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Verso 8. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Verso 9. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Verso 10. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Amém? Esse é o nosso texto de referência. Desde já eu quero levantar mais uma oração. O nosso irmão Leonardo não pode fazer essa oração? De Deus, eterno Pai, nós te apresentamos, Senhor, meu Deus, aleluia, o professor desta noite, esta manhã. Ó Pai querido, que o Senhor traz, Senhor, orienta, e em nome do Senhor Jesus, querido Deus, esteja as tuas mãos, Senhor, meu Deus, estendidas sobre este varão, sobre este vaso. Eu te agradeço, Senhor, desde já, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus, amém. Tem que pegar o outro microfone. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, e a partir, então, desta manhã, como já iniciamos a nossa escola bíblica dominical, para, irmãos, procurarmos aprendermos, né, daquilo que a mensagem nesta manhã vai nos oferecer. Aleluia. Nós vamos estar falando a respeito do assunto, um chamado à adoração e um alerta. Tem algo importante dentro desta lição que se relaciona muito a nós, no nosso dia a dia de adoração, nossos cultos aí em que nós viemos aqui para adorarmos a Deus, né? E nem sempre, às vezes, irmãos, a gente se pratica da forma como é necessário ou deva ser. Então, as mensagens são boas porque elas nos corrigem, né? Glória a Deus. Vai tirar o fé. Se os irmãos tiverem trazido suas ofertas, irmãos, o irmão vai passar aí colhendo aí as ofertas.
Então, meus irmãos, nós vamos para a nossa mensagem. E eu creio que nesta manhã um pouco mais nós vamos aprender aqui, concernente ao que se liga à questão adoração. Aleluias. Os irmãos têm noção do que significa o significado da palavra adorar? Na verdade, irmãos, prestar culto à divindade, né? No nosso caso, nós cultuamos, aleluias, ao Deus Criador dos céus e da terra, né? Então, nós não participamos nossa adoração a nenhuma outra forma de divindade a não ser este Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, é muito importante, irmãos, que nós entendamos isso. Para nós interessa o assunto, visto que nós temos um compromisso em adorarmos ao Deus da Bíblia Sagrada, né? Então, isso aí é muito importante. Nós vamos pautar o nosso compromisso de adoração para com este Deus que nós servimos. Aleluias. Vamos aí à mensagem, a lição. Ela vai dizer um convite à adoração. Aleluias. É o que relata, irmãos, o Salmo 95, que nós estamos meditando dentro dele, né? Então, esse salmo, ele é um convite à adoração ao nosso Deus. Vai dizer aí o Salmo 95, é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Ceticismo que atinge, aleluias, irmãos, diversos servos do Senhor. O que é isso, hein? Ceticismo. Oi? Falta de fé. Irmãos, o ceticismo, na verdade, é isso aí. Ele está se ligado a pessoas de muitas dúvidas, né? Pessoas que às vezes não creem, desacreditam. É interessante que a lição diz que é algo que está atingindo diversos servos do Senhor na caminhada, né? Então, irmãos, é muito importante, muitas das vezes, a gente procurar nos analisarmos. Como que está a minha questão crer nesse Deus que eu deixo a minha casa, vou para a casa do Senhor, como que é esse lugar, para aqui nós reunirmos em torno dele, né? Lá no seu trabalho, muitas vezes você é provado, né? É desafiado a dar, então, uma resposta a essa fé que você diz ter em Deus. Por onde nós passamos, ou será que como um vento fraco aí leva a pessoa às práticas errôneas ou a descrer, aleluias, nessa posição que uma vez, meus irmãos, nós dizemos que temos? Aleluia. Então, pode ser que manifeste nas pessoas essa questão do ceticismo. Qual a situação hoje, por exemplo, da igreja, numa situação como essa? Já há quase 90 dias, irmãos, a gente está assistindo a minoria de pessoas crentes, né? Se diz crentes, o nome está no hall de membro da igreja. Irmão, qual tem sido o comportamento da igreja nessas restrições que foram impostas? É como se perguntasse: será que tem alguém que está achando é bom? Será que não tem ninguém com esse desejo lá fora, achando é bom? Opa, agora pelo menos não preciso de estar indo para a igreja.
Eu espero que não, né, irmãos? Eu espero que não, mas é quase que isso aqui que nós estamos vendo. Essas pessoas talvez não tenham uma fé genuína, não tenham uma convicção, aleluia, irmãos, de entender que como adoradores era para estar realmente sentindo essa ausência de poder estar aqui para adorar ao Senhor. E de repente a gente ouve as pessoas estar perguntando: quando tudo normalizar, a igreja vai encher com toda a igreja que já existia e vai receber muitas outras pessoas temerosas que estão aprendendo muito com tudo que está acontecendo, virão para a igreja, ou se nós iremos perder, ou se muitas pessoas tidas crentes não irão, às vezes, passar, irmãos, por uma experiência de fraqueza, de esfriamento espiritual ainda maior. A gente vai poder, certamente, quando tudo isso acabar, chegar a essa realidade. Olha, liberou, agora pode todo mundo, a igreja vai superlotar. Será que nós não vamos dar, com a ausência de algumas pessoas, crentes, irmãos aqui, e que vai custar-nos ir atrás, saber, irmão, o que aconteceu, minha irmã, o que foi, né? Esperamos que isso não venha acontecer, irmão. Porque o verdadeiro adorador compromissado com a adoração a este Deus, irmãos, ele está sendo, de certa forma, assistido por este Deus. Por este Deus. Eu acredito, irmãos, que nós vamos ver aqui um pouco que adorar a Deus não consiste, na verdade, simplesmente ter que ser aqui. Mas aonde estiver, pode-se adorar a este Deus. Não estamos dizendo que lá não estejam fazendo. Mas o ponto-chave da adoração é este lugar, em termos de uma reunião em que se agrupam todos os adoradores, para num momento como é as nossas escalas de cultos, aí, irmãos, a igreja se superlotar com todos os adoradores. Então, nós vamos chegar a isto aí, certo? Vamos um pouquinho mais adiante. Irmãos, diz aí, olha, no 1, vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamado o povo para cantar ao Senhor, Salmo 95, 1. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. Irmãos, veja o primeiro. O primeiro, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir o Senhor, isto é, louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Louvarmos ao Senhor com alegria. Irmãos, isso sem dúvida traz uma importância muito grande. Quando nós chegamos ao lugar, como é a casa do Senhor, aleluias, aqui nós temos várias formas e momentos de adorarmos a Deus. Na verdade, quando se passa aí para cá, para dentro, se nós bem analisarmos, irmãos, é o momento único, exclusivo, em que toda a igreja deveria entender o que é esta adoração. A necessidade, irmãos, de reverenciarmos a esse Deus.
Com isso vai excluir todas as demais falhas e erros que às vezes se cometem quando nós estamos aqui para isso, porque nós saímos das nossas casas, viemos para cá para fazermos isso, adorarmos a Deus. Quando nós chegamos aqui, veja os irmãos que dentro da prática de um culto que nós prestamos ao Senhor, alguém está na direção. Esse alguém sauda a igreja e convida a igreja à leitura da palavra. Já, irmão, já começou a adoração. Já começou a adoração. Não é simplesmente que adorarmos a Deus é só cantando, mas em todo as formas e as maneiras. Aí, irmãos, quando nós terminamos a palavra, nós vamos para quê? Para os louvores. Nós cantamos aqui 3 hinos da harpa cristã, né? E esse momento, irmãos, é um momento em que a igreja deveria abrir a sua boca e cantar, adorar, procurarmos, porque às vezes pensam, não, mas e ainda a harpa? Esses hinos nós cantamos desde o tempo do meu avô, Na verdade a harpa nossa é um hinário que toda a vida, irmãos, ele foi carregado juntamente com a Bíblia. Hoje há Bíblias que já estão trazendo os hinos embutidos nela, como essa minha aqui tem, mas é algo, irmãos, da nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira. Então, irmãos, às vezes, veja bem, nós estamos para aprender nesta manhã. Às vezes alguém constitui umas pessoas, como agora mesmo a gente estava aqui, para puxar o louvor, ajudar a firmar a igreja a se direcionar. Aleluia, isso ajuda muito. Nós temos as pessoas. Mas isso não quer dizer, irmãos, que fique só a cargo delas. E que alguém dirigindo, ou nós aqui virados para a igreja esteja aí conversando, esteja desatenta. Irmãos, porque cá para nós, a maior parte da igreja muitas vezes não louva, não adora, não louva o Senhor. Ou se às vezes faz, irmãos, a voz não sai. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O louvor da igreja, principalmente nos hinos da harpa, porque eles são os congregacionais, chamados hinos congregacionais, porque toda a congregação vai participar. Ela está com a oportunidade agora de todo mundo ser cantor, ser cantora dentro do templo. Irmãos, eu falo com experiência própria. Eu já tive a oportunidade de passar na frente de igrejas nossas no momento de louvores. Irmãos, quando a igreja canta, mas que ela canta com garra, com alegria, irmãos, quem passa aí na rua, de frente com a igreja, chama atenção. Tão bonito que se torna, irmãos. Se quisermos, se nós ensaiarmos aqui, irmão, nós vamos cantar esse hino. Irmão, eu quero passar lá fora só para você ver como fica bonito. Irmão, é um coral. É um coral e muitas vezes a igreja não canta com essa alegria como aqui está dizendo. Falta alegria, falta ânimo. Parece que eu não tenho que cantar. Quem tem que cantar é apenas quem está lá com o microfone. Não, irmãos, isso aqui é uma ajuda para se firmar de forma agrupada. Mas louvar, todos devam de louvar, soltar a voz com alegria. Cantar, irmãos, certo? Porque é uma evangelização, o louvor convida com alegria. Bendito o nome do Senhor. Então, irmãos, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria, é o primeiro ponto. E isso aí pode se estender, pode ser até lá na tua casa. Quando às vezes você canta na sua casa, você pensa assim que não dá para cantar assim com vida, ou não precisa, mas tem um vizinho, irmão, da direita, da esquerda, ele da frente, ele está te ouvindo.
é muito importante, porque se você está cantando daqui com vida, com alegria, de lá pode ter alguém chorando de tristeza e que vai ser edificado. Bom, segundo passo, irmãos, segundo passo da maneira, das nossas formas de louvar, diz aí, ó, o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os louvores. Irmãos, o cantor, aquele que louva, que adora a Deus, ele não pode ter segundas intenções ao louvar, certo? Ele precisa de ser autêntico, ele tem que direcionar o seu louvor para Deus, né? Para Deus. Os irmãos podem ver aí que deva ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Essa questão aqui, irmãos, ela é muito ampla. Hoje, por exemplo, eu não estou aqui para fazer uma crítica, mas a gente vê, às vezes, cantores de fama aí no mundo fora, às vezes, dizer que se converteu e chegam a gravar seus CDs evangélicos, mas parece, irmãos, que a intenção não foi a melhor possível de doar unicamente, exclusivamente para Deus, partindo da sua conversão, da sua adoração, porque ele vem, eu não sei se para experimentar, se aqui vai dar resultado, porque lá fora está acabando, o nome já está indo embora, a fama, porque é assim mesmo, né, irmãos? As coisas se renovam. Quando alguém deixa de fazer um sucesso, chegou outros. Então, irmãos, eu estou citando isso como um exemplo. Irmãos, por isso que muitas vezes não perseveram. Gravam 1, 2 e de repente, cadê eles? Se desviaram, voltaram para trás. Eu perguntaria aos irmãos, esse louvor, esta gravação, será que foi feita realmente, irmãos, de coração? Será que realmente havia um projeto de um adorador para com este Deus? Fica a pergunta. Nós, por exemplo, irmãos, nós não podemos aqui querermos que Deus nos dê um talento para louvar, aleluia, irmãos, para cantar, se a hora de cantar eu escolho o local, a hora, o dia, né? Não poderia um adorador aí dizer, não, eu canto só no domingo, a igreja cheinha, aí eu quero a oportunidade, né? Se for para ir no culto aí na casa da irmã, não conta comigo, eu não vou. Se for para sair aí nas ruas da cidade aí, esses cultinhos aí, eu não vou. Isso está correto, irmãos? Será que é um verdadeiro adorador? Não. Nós temos que entender que nós não estamos fazendo isso segundo, aleluia, irmãos, a honra do homem, mas a honra, ela deva vir de Deus. Ela deva vir de Deus, porque você não sabe quando é que você vai cantar, que Deus vai trabalhar, que Deus vai alcançar uma alma, porque pode ser que cante em grandes cruzadas, em grandes festividades, e não haja salvação, mas às vezes vai se cantar lá na casa da irmã, no cultinho de 10 pessoas, irmãos, e vem a salvação. Vai cantar aí num canto da cidade, e você canta, faz um apelo em 2, 3 almas. Aleluias, porque o teu louvor, ele exercitou, então, influência na salvação, na conversão da pessoa. Então, isso é mistérios. Por isso, muitas das vezes, irmãos, Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? As grandes. Aleluias. Às vezes, um servo humilde, simples, e é dele que vai, então, sair o melhor resultado do trabalho prestado.
Então, quando nós fechando aqui, tematizando o que nós estamos falando, irmãos, eu devo ser um adorador para qualquer coisa, para qualquer obra, para qualquer convite, como toda a igreja. Eu não posso, então, eu mesmo fazer as minhas próprias escolhas, porque essas escolhas que eu faço são as que eu gosto de fazer, as que me rendem mais. Não, eu tenho que entender que nós, como servos de Deus, irmão, nós podemos cantar em grandes eventos, podemos louvar, mas também podemos louvar dos mais simples, até porque não dizer dentro do nosso próprio lar, onde está só você e sua família. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o primeiro propósito, vamos ao segundo, ou melhor, a um outro aí. Quais são os propósitos anunciados nas letras? Aí, irmãos, ressaltam a soberania e a graça de Deus, fortalece o relacionamento entre Deus e o homem, anuncia o sacrifício vicário de Cristo. Aí está, irmãos, outra coisa importantíssima que está contido na letra do louvor. Na letra do louvor. Irmãos, tudo para nós, para a igreja, nós devemos entender uma coisa: tudo tem que estar em sintonia com o centro, e o centro é Cristo. A mensagem que nós vamos pregar, o testemunho que nós vamos dar, aleluia, a palavra que nós vamos dar, o louvor que nós vamos cantar, irmão, tem que ser cristocêntrico, a mensagem, a nossa palavra. Então, veja os irmãos que lá fora e no mundo, como os cantores exercitam e cantam, o que eles fazem, irmãos? Você encontra letra de uma infinidade de diversidades. Se o camarada tem lá um problema de casamento, ele põe as problemáticas dele nas letras e vai cantar. Ultimamente, então, nem se fala, irmão, da pobreza que está esse mundo em termos de letras, de ideias, mas pouco nos interessa, está lá fora. Porque o crente, ele não pode se ligar a isso que está lá fora. Agora, nós, irmãos, quem, por exemplo, vai compor, quer escrever uma letra, como nós cantamos tantas letras, irmãos, olha, vamos ser sinceros, existem letras que, se nós não tivermos cuidado, nós cantamos praticamente em quase todos os nossos cultos. Mas é preciso de analisar a letra dos louvores. Por quê? Há louvores, irmãos, que dificilmente se fala Deus, dificilmente se fala Cristo. Às vezes não tem conexão com o Espírito Santo, que é a Trindade Santa dentro da composição. E a gente nunca vai entender se essa pessoa que escreveu, ele escreveu pensando numa pessoa, numa outra forma de amar, de amor. E lá no final ele pode dar um nome de Deus, uma coisa assim, e passa. É muito importante, irmãos. As coisas estão mudando muito e às vezes até dentro do seio da igreja se percebe que vem muito essas mudanças. Uma certa vez eu estava, mais ou menos, eu acredito em 89, 90, no ginásio Rio Vermelho. Tinha uns congressos antigamente em Goiânia, da Mocidade, não sei se aqui alguém lembra. Era centralizado, né, nos dias do carnaval, só tinha em Goiânia. Depois começou a fazer, acho que é Umada, em Anápolis. Então, nós saímos do interior e ia tudo para Goiânia. E nós fomos participar de um congresso de mocidade lá, e esses congressos eram tidos como o mais famoso da época, né, do Brasil. Congresso Rio Vermelho, em Goiânia.
E lá, irmãos, eu me recordo que o irmão que estava dirigindo, o pastor que estava dirigindo o culto, ele deu uma oportunidade para um irmão lá, o irmão veio e louvou o Senhor e cantou. Olha bem, para os irmãos verem naquela época. E na letra do louvor que o cantor cantou, ele chamou Jesus de você. Cantou, entregou, agradeceu, o pastor pegou de volta o microfone e falou, irmão, olha para mim, o irmão tem uma voz maravilhosa, Deus te deu uma voz maravilhosa, então canta, interpreta muito bem, mas uma coisa eu queria dizer para o irmão, Jesus não deve ser chamado de você, Ele é Senhor. Irmãos, em pleno congresso, pensa, não achava nem banco para sentar. E ele deixou aquela observação, e aquilo entrou na minha mente, eu guardei aquilo. Hoje, irmãos, podem ver, vamos longe não, aqui entre nós mesmos, nós estamos cantando hoje, agora, Jesus é você. E tem várias mensagens com Jesus sendo chamado de você, quer dizer, as coisas, irmãos, parece que vêm e a gente, muitas das vezes, nós não percebemos ou vamos nos acostumando. E aquele senhorio, não é que nós estamos idolatrando o senhorio do Senhor, não é um respeito, é uma reverência, é uma forma de entendermos que ele merece o de melhor. O de melhor. É uma questão, vamos dizer, de senhorio. E é evidente que qualquer pessoa, quando exercita o seu senhorio, a sua hierarquia, irmãos, ele é tratado com diferença. Um soldado, por exemplo, ele não vai chegar para um general aí e chamar o general de senhor, ou chamar o general de você. Ou melhor, senhor não, senhor é o que deve ser chamado, de você, porque o general, ele vai cobrar, na hierarquia militar ele vai cobrar. Que liberdade é essa? De ensinar assim? Sim, senhor general, não senhor general, é assim. Então, irmãos, coisas que se ligam ao merecimento pela posição que se exercita. Então, Jesus é para nós o nosso Senhor. O nosso Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos andar um pouquinho mais à frente aqui. No tópico 1, 2, Ele está acima de todos os deuses. Glória a Deus. Meus amados irmãos, por Ele ser o grande rei, aleluia, nós vamos dizer aí, a Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses. Está aí em 1 Crônica 16, 26, Isaías 46, 1 a 2. Consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas. Nessa convivência, em diversas circunstâncias, o povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Bem, veja bem, irmãos, a questão da necessidade de ensinamento. Veja bem, aqui, por exemplo, quem ainda foi do tempo da idolatria, ligada às imagens de escultura, como eu fui, criado em uma família dessa forma, e ali o que a gente sabia é que isso era natural, era normal. Quantos aqui mais foram? O tempo da idolatria mesmo, que tinha lá na sua casa. Então, irmãos, questão de ensinamento. Era uma questão que o papel era dos mais velhos, ensinar os mais novos. Não preste atenção na importância disso aqui. Então, Israel, a nação de Israel, ela começou na chamada de Abraão, em especial, a entender que eles tinham um único Deus. Que
através do formato, da maneira de adorar, teria que ser a este Deus. Então começou a passar. Só que nos tempos dos juízes ali, Israel ficou extremamente, irmãos, vamos dizer, idólatra. Constituíram casamentos misturados com os povos das nações, a fé virou tudo isso aí. Constituíram deuses para si, parece que era um tempo de uma escuridão para Israel. E veio com isso muitas dores, muitos sofrimentos, porque Israel não perseverava em adorar o seu Deus. Por quê? Porque foram conviver perto dessas nações. E automaticamente, irmãos, foram aderindo àquelas formas e maneiras de outras nações que ali existiam, adorar o seu Deus. O que eu quero dizer para os irmãos? O ensino tem sua importância. Tá certo, nós temos aqui uma estrutura montada que certamente o teu filho, meu irmão, já tenha recebido essa forma de ensinamento. Mas é muito importante também que você, pai, você, mãe, em um momento, ensine o seu filho as diferenças. Quando se relaciona ao fator idolatria, para que ele saiba, tenha entendimento. Por que nós não podemos? Por que eu vou na casa do meu priminho, lá tem essas coisas? Porque se você não ensina de cá, olha que se o seu priminho conversar com o priminho dele, ele vai saber. Isso aqui é chamado de a fulana. Meu pai, minha mãe, ele vai pregar para o teu filho. Então é muito importante que desde criança ele saiba a diferença entre vir para essa casa, conhecer o Deus que nós pregamos, ensinamos, adoramos aqui, aleluias. Irmãos, é muito importante ele entender isso e o porquê das outras formas, das outras maneiras. Porque às vezes cresce aqui dentro, cresce, e olha que se você perguntar a ele, filhinho, você sabe o que é então a idolatria, que existe culto a outros deuses, ele pode dizer, não sei não. Às vezes você nunca falou no assunto. É importante, irmão, porque a nação de Israel era instruída. A partir do momento que nasceu a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, irmãos, o povo de Israel ficou compromissado. Desde mais tarde vem então Moisés, e Moisés recebe os estatutos. Aí sim começa a ser ensinado na forma do Velho Testamento os estatutos para a nação. E mesmo assim, esse povo, por muitos momentos, ainda peca contra Deus, prestando adoração a outras divindades. E isso custou um preço muito caro, irmãos. É por isso que quando o crente eles se convertem ao Senhor, irmãos, ele tem que ser ensinado de imediato a ir e tirar. Ele não deve mais adoração ou fé àquelas coisas. Então ele tem que tirar. Ele tem que tirar. E muitos têm, mas tem, irmão. Mas tem, não tem? Dá carrinho de mão cheia. Já participei ajudando pessoas. Pastor, leva isso embora. Esse é da minha mãe, não sei de quem, tal. Parece que ainda assim me receou. Eu falei, não, tudo bem, nós vamos. Já participei. E muito, um saco cheio. Então, por quê, irmãos? Porque isso não é afrontar a fé de ninguém. Quando nós estamos para a questão estatutos, Bíblia, a vontade de Deus, que na verdade todos os credos religiosos usam da Bíblia para se existir em termos de uma entidade religiosa, irmãos, nós também somos um povo que passamos a não só ler, mas a praticar, não é? Nós conhecemos ao lermos e vamos resolvendo essas questões.
Se a questão é essa, vamos tirar. Questão de idolatria é séria, irmãos. É sério. Qual marido gostaria que a sua mulher, então, tivesse alguma coisa ligada a uma outra pessoa ou vice-versa? Isso é uma comparação. Então, a partir desse momento, é meu esposo, é minha esposa, é a ela, é a ele, e pronto. E pronto, irmão, Deus também é como nós entendermos. Ele não sente bem. Deus não vai, então, entender essa pessoa quando ele está daqui e, às vezes, pensando lá. Ele ainda não está convertido. A palavra correta é essa. Esse crente ainda não está convertido. Não temos que guardar nada como precioso. Foi do meu avô, foi da minha avó, foi do meu pai, foi da minha mãe. Irmãos, inclusive, aproveitando aqui, aleluias, irmãos, nós temos uma parte aí na frente que eu não sei onde nós encontraríamos, mas diz que a idolatria, irmãos, ela não é apenas a adoração a outras divindades. É tudo quanto, irmãos, nós colocamos acima de Deus. É idolatria. Os irmãos sabem que a esposa pode ser uma idolatria na vida do marido, ou o marido para a esposa, o seu carro. Às vezes uma coisa que você se prende, você liga ao extremo. Aleluias. Irmãos, isso se torna em idolatria. É o amor excessivo, aleluias, irmãos, acima do normal. Do normal, nada pode, então, se igualar ao amor a Deus. Tem pessoa que, às vezes, ele consegue comprar um carro, mas, irmãos, na maneira de ele ter esse carro e usar esse carro, muitas das vezes, escandalosa, é excessiva. Ele não pode ir em determinado lugar, tem poeira, tem pedra, ele não pode dar uma... Não dou carona para ninguém, porque passa o pé aqui, ranha aqui. É uma coisa fora do normal. Isso, irmãos, precisa de ser revisto. Não há essa necessidade. Tudo é material. Tudo aqui é material. Tudo acaba, tudo vai acabar. Às vezes a pessoa se prende com tanto zelo pelo seu carro, e numa batida, Deus me livre, e aconteça, o carro vira nada. Acaba, não acaba? Deu ferro velho. E às vezes, se Deus nos guardar, vem até a morte. De que adiantou? Então, irmãos, nós temos que entender que qualquer tipo de excessividade acima do normal, irmãos, torna-se idolatria. Idolatria. Mas isso fica bem explicado aos irmãos. É caso que cada um julgue a si próprio. Porque não estou dizendo que nós não temos que amar a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, nosso carro, aquilo que Deus nos dá. Não. A medida da forma como nós agradecemos a Deus por tudo que Ele nos tem dado é importante, mas temos que ter o cuidado de entendermos que nada é nosso, tudo veio de Deus, é Ele que nos deu, e a Ele seja dado toda a honra e toda a glória, porque Ele está acima de tudo. É como o jargão que diz aí: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Bonito, né? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, glória a Deus por isso. Aqui, ó, que até passa aqui, ó. Engana-se quem pensa que a idolatria está relacionada apenas a imagens. Está vendo? É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Está aí, ó, no 1, 2, está lá no finalzinho aí mesmo. Então, os irmãos, concluindo aí o que eu estava dizendo, irmãos? Glórias a Deus. Vamos aí um pouquinho à frente, entendendo
o que é adoração. Aleluias. Irmãos, veja bem. Há um convite para 3 atos: adorar, ajoelhar e prostrar. Conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de um culto. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos. É a rendição da nossa vontade a Deus. O ato de adoração sempre fez parte da vida do povo de Deus e pode ocorrer de diversas formas. Destacamos 2. Veja bem, entendendo aqui, meus irmãos, vir à igreja. Irmãos, não é simplesmente tornar-nos ritualistas. Há pessoas que dizem, não, mas aqui tudo eu já sei direitinho o que vai acontecer. Ué, irmãos, mas é claro, nossa igreja não é uma igreja, às vezes, como muitas que usa de uma infinidade de formas e maneiras, não é? Para trabalhar um culto. Nós temos a nossa liturgia. Agora, irmãos, a adoração, ela não pode ser observada e nem jogada a responsabilidade para a liturgia da forma como nós fazemos. Cabe a cada um que chegar a este lugar, entrar, sentar, fazer a prática da sua adoração. Os irmãos viram aqui, não é simplesmente cantar, então um hino, ou simplesmente mais um culto. Aleluias, não. Irmãos, veja que se nós entrarmos para dentro desta casa, respeitando o senhorio de Deus, entendendo que nós vamos adorar, que nós vamos prestar culto ao nosso Deus, irmãos, não tem nada, então, a ver com o que aqui vai ser hoje, amanhã, a mesma forma. Não. Até porque você chega aqui na igreja, por exemplo, qualquer um de nós chega aqui na igreja, irmão, a cada dia que você vem de uma forma, não é? Traz um problema diferente, um acontecido diferente, E você, às vezes, entra aqui com vontade de chorar, tamanha está a sua luta, então você vai desenvolver o seu culto. Os irmãos podem perceber aí, aleluias, irmãos, que aqui, ó, o que significa bem? Ó? A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou e reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos e rendição da nossa vontade a Deus. Está vendo? Como isso torna a coisa, irmãos, saudável, objetiva. Reconhecemos que nós, irmãos, não somos capazes de dizer o que vem agora dos 5 minutos para frente da nossa vida. Não vem, nós não sabemos. Então, isso demonstra a infinita necessidade que nós possuímos, irmãos, diante desse Deus. Olha bem, coronavírus. Quem sabe onde ele está? Ninguém, irmãos. Quem vê coronavírus? Ninguém vê. Não, viu não, irmãos. Ele é invisível. Ah, tá, mas aí não tem isso, não. Vai achar, né? Vai ver. Mas microscópio, nós vamos carregar microscópio aí para caçar ele, não dá conta, não. Então, meus irmãos, veja bem.
Isso deixa bem claro a inteira dependência nossa. Quando nós dobramos o joelho para orar a respeito dessa enfermidade aí, irmão, dessa peste, o que você pode falar? Senhor, se o Senhor não me guardar, eu não vejo, eu não sei onde está, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, por mais quieto que fique. Só Deus, irmãos. Então isso mostra claramente quem é esse nosso Deus. E aí nós fazemos essa oração e pensa você que amanhã, se tudo findar, morreu tantas pessoas, e você está aqui de boa, graças a Deus, a família, ninguém sofreu nada. Irmão, louve a Deus. Você não sabe, Deus pode ter te dado livramento. Eu oro a Deus e falo, Senhor, me torne imune contra esse vírus, pelo poder, pela gotinha, o poder do teu sangue. Isso é espiritual, irmãos. Isso é espiritual. Jesus ouve, eu faço esta oração. Não tem vacina, não tem nada, mas o Senhor tem o seu poder para nos guardar, para nos dar o livramento. Então, irmão, nós cremos nesse Deus, tá certo? Glória a Deus. Vamos aqui ao segundo aqui, a adoração doméstica. Olha bem, adoração doméstica, irmãos. A mais antiga forma de adoração antes de Israel tornar-se uma nação. A família de Abraão, Isaac e Jacó adorava a Deus nessa forma de adoração. Eram realizados sacrifícios. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Por meio dessas instruções, eram rememorados os grandes feitos de Deus. Está vendo, irmãos? Essa aqui é lá dentro da casa. De primeiro não tinha os templos. O templo de Abraão, Isaac, Jacó. Como que os filhos vinham aprendendo? Os pais ensinavam. Era ali dentro do lar que era ensinado. Que Abraão contava da sua chamada para Isaac. Isaac contou para Jacó. Jacó para os seus filhos. E enfim, até que veio mais tarde o tabernáculo. A adoração pública, essa aqui, irmãos, é aquele tipo de adoração em grandes festas que nós fazemos aqui. Cita Israel aí, na festa da Páscoa, festa do tabernáculo e Pentecostes. Então, tem também aquela adoração de forma pública. Irmãos, olha, o tempo passou, hein? É incrível, viu, irmãos? O tempo nós estamos fazendo num tempo mais curto e muitas outras coisas nós poderíamos falar. Mas tudo bem. Os irmãos têm aí a sua revista, pode terminar. Glória a Deus. Então, irmãos, eu queria só no 2:3 aqui, um instantezinho, isso é importante. Atitudes para uma verdadeira adoração, irmãos. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. Olha, irmãos, por isso que eu falo. Aqui entre nós pode haver diferenças. Isso é resultado de coisas dessa natureza. Vai dizer, primeiro, ter uma vida de oração. O verdadeiro adorador precisa disso aqui. Ter uma vida de oração. Oração é o único momento, irmão, que te coloca perante o teu Deus em tempo exclusivo e absoluto. Que você tirou para falar com Deus, não fale com mais ninguém, não fale com mais nada. Oração. Então está aí. Segundo, meditar na palavra de Deus. O termo meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. É preciso ir à palavra de Deus com fé, interesse e conscientes de que dependemos do Espírito Santo. Então, irmãos, outra coisa importante, oração, palavra de Deus, e a terceira, santificar-se. Santificar, irmãos, é coisas para adorador, para verdadeiros adoradores. Oração, meditação da palavra e a santificação. Fora disso aqui, meus irmãos, muitos podem não estar procedendo da forma correta, porque Deus, fica bem claro que Deus, irmãos, Ele não pode apenas ser chamado de nosso Deus se nós não praticarmos
isso que nós dizemos ter em nossa vida. Quer dizer, sem obedecer. Desobediência não combina com adoração a este Deus. Precisamos de dizer que somos e mostrarmos que somos em nossas atitudes diversas. Em nossas atitudes diversas. Sabe aquela pessoa que às vezes... Ô, fulano, como é que é o fulano lá? Ixi, o fulano aquele lá é crente. Isso não é testemunho de adorador. Mas já vem aquele e fala assim, aquele é servo de Deus, rapaz. Homem de Deus, mulher de Deus. Eita, mas pensa numa pessoa boa. Alguma coisa está dizendo, né? Então é muito importante, meus queridos irmãos. Bom, que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos, né? Os nossos irmãos internautas que estão conosco, nos assistindo. Deus nos abençoa. Aleluias também por tudo. Eu quero lembrar aqui, antes de passar ao nosso superintendente, que à noite, irmãos, a partir das 19 horas, nós teremos o nosso culto aqui, e eu acredito que vai ser uma grande vitória, uma grande bênção para todos nós. Amém, meus irmãos? Que o Senhor vos abençoe, e eu volto, portanto, a oportunidade ao nosso superintendente para dar sequência aqui no término. Alô? Graças a Deus, né? Importante lição. Um chamado à adoração, né? Eu vou ler aqui a conclusão, apenas só para informação. Portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência no Senhor, né? Nós vimos que quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou e Ele também nos instrui, né? A cada dia, tanto nos instruiu como nos instrui a cada dia para nós permanecermos firmes na presença do Senhor, né? Com relação aos nossos avisos, só quero comunicar aos irmãos que ainda tem uns revistas ali, aqueles irmãos que fizeram o seu pedido, né, no final de fevereiro ali para o segundo trimestre, nós estamos com as revistas ali, irmão, pega conosco, acerta, a gente tem um prazo para poder acertar lá na sede. Então ainda tem as revistas ali, os irmãos nos procurem, tá? Pode procurar o irmão Wesley ou a mim mesmo, tá bom? Eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Com relação à nossa próxima lição, que é muito importante, a nossa lição desse domingo fala sobre um chamado, né? Um chamado à adoração. A nossa próxima lição é rendendo graças ao Senhor. Ou seja, nós vamos continuar falando ainda dos Salmos, e agora com o Salmo 118, mas da forma de reverência, né? Rendendo graças ao Senhor. Tá bom? Com relação aos comunicados, o pastor já informou que nós teremos o culto à noite, né? No mais, eu queria questionar a igreja sobre uma coisa. Nós fazíamos aquela chamada da escola bíblica dominical. Nós tínhamos a presença, né, contabilizada, e depois que nós voltamos, após, né, esse período de quarentena que nós tivemos, nós não fizemos mais a chamada. Eu queria ver com os irmãos, ou pelo menos com a maioria que se pronunciar, se acham por bem a gente continuar fazendo essa chamada na escola bíblica dominical, ou não, a gente não precisa, ou não há necessidade daqueles irmãos que mais frequentam, né? Eu sei que todos os irmãos aqui que estão hoje, eles assim têm vindo com frequência, por isso que eu estou perguntando. Então, aqueles irmãos que se pronunciarem, me procuram, me ajudam, para a gente ver se vai fazer a chamada, continuar fazendo, né, pastor? Essa chamada, fisicamente, porque, não sei, com relação às pessoas, né?
Isso, só para questão de relatório. Então, os irmãos até me procuram também com algumas opiniões, se alguém tiver alguma ideia, né, alguma coisa que a gente possa fazer aqui para melhorar a nossa escola bíblica dominical, eu quero dizer para os irmãos que estou aberto, tá? Pode nos procurar, nos ajude. Nos ajude em oração, né? Colocando a nossa vida na presença do Senhor, colocando esta igreja, colocando todos os membros aqui, né? Todos os nossos irmãos, amigos, né? E que cada dia continue Deus abençoando a todos, né? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, devolvo a palavra ao nosso pastor, que já vai fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos, portanto, nos colocarmos de pé, nós vamos agradecermos a Deus por mais esta bênção, essa vitória. Deixar aí, irmãos, a nossa palavra de que os irmãos venham para a escola bíblica dominical. Foi bom, né? Hoje, tá bom, né? Porque, irmãos, a gente nem tem noção, às vezes, de quando isso vai findar, né? Tem pessoas achando que a coisa acaba logo, né? E depois vir a igreja. E a gente não, na verdade, a gente não sabe, parece que os piores momentos estão para passar, né? Que é esse começo de mês ainda, né? E as informações não são tão boas. Mas que cada vez isso está ficando pior, né? No Brasil. Então, irmãos, venha para a igreja, né? Vamos ouvir aqueles irmãos que às vezes, né, esteja com algum outro pensamento, algum outro ponto de vista, para não perder essa oportunidade, vir para a casa do Senhor. Eu tenho dito uma coisa, irmãos. Você já pensou se todo mundo deixasse de vir à igreja? A igreja estaria o quê? Parecendo que estaria morta, né? Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Os irmãos que executam aí as suas tarefas, tem sido bom, graças a Deus. E nós estamos, de certa forma, sendo beneficiados, estamos, né? Por podermos estar aqui, mas, por um outro lado, também sustentando a obra de Deus nesta hora, né? Aqui em termos de templo. Então, Deus continue te abençoando, você não desista, venha para a presença do Senhor. Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos estar aqui, Deus está presente para abençoar as nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por esta manhã, esta escola bíblica dominical. Senhor, esta mensagem, aleluias, graças te dou, ó Pai. Senhor, e por mais todo o nosso dia pela frente, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas, nos abençoando. O culto da noite, meu Pai, que a tua presença seja conosco, com a tua igreja. Sim, ó Deus, nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do teu Santo Espírito, seja com todos nós agora e para sempre. Amém. Está terminado. Deus abençoe a todos.